Uma tarde bem agradável nesta quinta-feira, 30 de janeiro de 2025. Hoje vamos falar sobre um livro que vai se chamar Marcas na Paisagem, Memórias para Construir a Resiliência no Vale do Taquari. A ideia é recordar para não repetir o que aconteceu aqui em setembro de 2023, em maio de 2024, as enchentes que assolaram aqui a nossa região. E para falar sobre essa ideia, como é que está sendo construído, o que já foi feito, o que falta ser feito, estamos recebendo os encarregados desta obra, a bióloga, doutora em botânica com especialização em ecologia vegetal e mestre em geografia na área de análise ambiental, Elisete de Freitas, o engenheiro ambiental Kleberton Bianchini e o biólogo Matias Hofstetter sobre, então, esse livro. E para detalhar o trabalho, o que ainda precisam de ajuda, de que forma que vai ser depois publicado. Tudo bem, gente? Bem-vindos aqui à programação da Rádio Independente. Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Então, eu acho que é importante começarmos a falar sobre como surgiu a ideia do livro, né? Então, era algo que me incomodava há tempo. Eu tenho muitos registros do antes, do durante, do depois. Sabia de registros de outras pessoas conhecidas, como é o Kleberton, como é o caso da Monique, que também está nessa missão com a gente. E aquela minha preocupação sempre me cutucando de que a gente acaba perdendo e a gente acaba esquecendo. Perdemos as imagens porque elas ficam no celular, trocamos de celular, ou esquecemos, depois não temos mais paciência para resgatá-las. Então, pensava em como a gente poderia ter isso registrado. E um dia, então, chamei o Lucas Vente e conversei com ele, pedi assim, a opinião dele, ele achou o máximo, pedi se ele topava encarar isso comigo. Depois eu fui, então, chamar o Kleberton, porque, pelo conhecimento que ele tem em relação a imagens, né, de satélite, enfim. Aí chamamos a Monique, porque eu já usava muitas fotos dela nas minhas apresentações. E aí também acabei convidando também o Matias, porque eu sei quanto ele gosta de tudo isso, né, e que seria uma importante contribuição. Então, são 5 pessoas diretamente envolvidas. 5 pessoas envolvidas, mas a ideia do livro é que a gente traga imagens que outras pessoas tenham, né, não apenas nossas imagens, né, e seria assim, as pessoas cedem as imagens para a gente, terão a autoria divulgada junto com a foto, né? É um trabalho voluntário, o livro, a princípio, ele é um e-book gratuito, nós não estaremos ganhando nada com isso, nada economicamente, estou falando, mas ganharemos sim pelo quanto a gente já está aprendendo e vivendo tudo isso e pela oportunidade de estarmos levando esse material para conhecimento da comunidade. E o livro é basicamente mais imagens? Ele vai contar uma história? Como é a estrutura dele? Ele está estruturado para contar uma historinha, mais ou menos, assim, né? Então, mas com muitas imagens. O que nos trouxe até aqui, né, digamos assim, então, tudo o que aconteceu antes, durante, agora após, e também o que a gente espera para o futuro com relação a essas questões, né? Então, o que nos preocupa, e isso acredito que é a preocupação de várias pessoas e de vários ouvintes também, né? É o que a gente aprendeu, o que a gente tira de lição com tudo que aconteceu e vem acontecendo, né? Todos os reflexos que vem acontecendo desses eventos de 2023 e 2024. E a ideia do livro é justamente isso, assim, de manter viva essa memória, essa lembrança, para não repetir os erros do passado. Então, quantas pessoas que a gente conhece que tem na memória assim, mas em 1941, quantos viveram 1941 e sofreram aqueles horrores, certamente, que deve ter sido daquele evento. E o que a gente espera com a publicação desse livro é ter registrado para que isso não caia no esquecimento e daqui a 10, 15 anos nós continuamos cometendo o mesmo erro. Então, manter um registro para que a gente, de fato, aprenda com os erros e que isso sirva de
de lição, que a gente possa aprender e evoluir com isso, né? Então, a ideia é contar uma historinha de como estava a bacia Taquariantas antes de setembro de num 23. primeiro momento, né? Então a gente vai usar imagens de satélite para contar um pouco assim, como é que estava, a cobertura vegetal estava como, o que se tinha de ocupação na bacia, algo bem introdutório, bem simples assim para dar uma contextualizada. E aí vamos começar a falar dos eventos, do uso da bacia, como é que se dava a ocupação nas margens dos rios, o que se tinha de vegetação também, né, porque é uma parte importante isso, qual era a relação da comunidade, do humano com o rio, como aconteceram os eventos, como se sucederam, quais foram as áreas impactadas. Então, a ideia é contar uma historinha disso tudo, o que foi acontecendo. Bom, antes estava assim, durante aconteceu isso e aquilo, impactou esse espaço, foram essas e essas áreas, foram o humano, social, o ambiental impactado. Então, a ideia é contar essa historinha para daí, então, pensar e trazer alguns exemplos de possibilidades para o futuro. Bom, nós já temos exemplos, e a gente não está inventando a roda aqui, já temos exemplos em outros lugares do mundo que conseguiram viver com as inundações. Então, a ideia é vou manter esse registro e, ao mesmo tempo, tentar apontar algumas direções que são importantes para a gente avaliar, para poder seguir, melhorar e aumentar a resiliência da nossa comunidade aqui, do nosso espaço, né? Então, basicamente, é mais ou menos isso. Assim, né? Vocês já começaram a escrever alguma coisa? Já tem algumas páginas escritas? O que já dá para adiantar daquilo que vocês já têm de conhecimento, né? Porque certamente não está começando do zero. Vocês já debateram, vocês já discutiram, vocês têm muitos conhecimentos, né, sobre aquilo que de fato aconteceu. Claro, vai aprofundar agora, mas o que já tem feito, né? Eu acho que depois o Matias pode em seguida apresentar os que são esses capítulos de uma forma bem resumida, mas a ideia é que a gente traga muito pouco de texto, né, informações assim bem básicas, né, e que se retrate tudo em imagens, né? E claro, cada imagem com suas explicações, né? Descrição. Isso é importante, né? As pessoas que nos enviarem imagens, depois a gente pode falar sobre isso, elas deverão dizer de onde né? Qual foi a data, quem são os autores, enfim. Mas acho que é importante a gente trazer um pouco. Estamos já trabalhando. Há quanto tempo? Então... 3 a 4 meses já, no mínimo, assim. De material, de organização, né, de planejamento. Então, essa semana, o mais difícil, eu acho que foi definir o nome do livro, né? É verdade. E aí, então, nós estamos para finalizar a questão de como vai ser coletivo esse livro. Estamos aqui justamente para solicitar o apoio da comunidade, da sociedade, para envio de fotografias. Então, a gente vai disponibilizar através de um link para que a comunidade, ou quem tiver fotografias, nos encaminhe essas fotografias, né? Então, estamos finalizando. Hoje já deve sair esse link para que daí as pessoas possam compartilhar isso conosco, né? Então, o Matias pode falar um pouquinho sobre isso também, né? Enfim, mas a gente já vem trabalhando um bocado, uns 3 a 4 meses, certamente, sobre isso, assim. E o prazo das fotos, para o envio das fotos, é 20 de fevereiro. Menos de um mês, então. Menos de um mês, porque nós queremos lançar o livro em maio. Quando fecha um ano. Meio que um antimonumento, né? Não tem o que a gente comemorar em maio, né? Mas o que a gente pode relembrar... Tem que lembrar, bater nessa tecla, não dá para... Vamos relembrar, rememorar o que a gente passou para que isso não se repita, né? Então, a ideia... Como é que está o cronograma, Matias? Então, em todas as nossas conversas, ficou claro que o livro ele tem que ser dividido em 2 partes, né? Então, todas as fotos que o pessoal vai estar enviando e a temática do livro vai ser em cima dos capítulos que vão estar dentro dessas 2 partes do livro. Então, a princípio vão ser 10 capítulos, 5 para cada parte, a parte 1 e a parte 2. Então, vão ser capítulos trazendo informações sobre o Taquariantas, a dinâmica na paisagem ao longo do tempo, informações sobre o rio e o humano, informações sobre a biodiversidade da bacia e a importância das matas ciliares, né? Então, essa seria a parte 1, contextualizando o que nós tínhamos em termos de bacia, em termos de biodiversidade. E a parte 2, então, já vai ser mais focando nos impactos, né, que nós sofremos com essas cheias e nas consequências. E também finalizando o livro, então, com a parte de superação e futuro, memória, educação e conscientização. Então, as imagens que vão estar formando esse livro vão ser todas dentro deste contexto.
Então, a gente pede que quem for enviar imagens, envie essas imagens, então, em JPEG. O autor, então, deve ser o proprietário da imagem e ter a permissão, ou então ter a permissão para utilizá-la. Se houver, então, pessoas identificáveis na foto, pode ser necessário um termo de cessão de direitos de imagem, né, assinado pelos fotografados. As imagens, então, elas não podem conter elementos protegidos por direitos autorais, então, que a gente não tem a permissão para estar divulgando, exemplos, então, logotipos, obras de arte de terceiros. O envio, então, deve ser feito dentro do prazo estipulado, que, como a professora Elisete já falou, é até 20 de fevereiro. A foto, então, deve seguir a temática do livro. Então, dentro de tudo isso que eu falei, essa temática do rio, da biodiversidade, dos impactos. A foto deve estar bem focada e com boa definição. E também a gente ressalta que a curadoria pode equilibrar as fotos de diferentes participantes para evitar a repetição, né? E mesmo a seleção, né? Porque talvez a gente receba muitas imagens e a gente tenha que fazer uma seleção. O livro ele vai ter em torno de 200 páginas e a editoração dele, então nós conseguimos o apoio da Univates para fazer essa parte, né, E quantas imagens ISBN. vocês imaginam? Não sei, mas só eu já devo ter umas 100 fotos, né? Então, é para se ter muitas imagens, sim. Eu acho que 200 páginas vai ser pouco, né? E, a princípio, ele é um e-book, né? E claro que a gente não descarta a possibilidade de a gente estar conseguindo recursos para fazer a tiragem de exemplares, né? E fazer doações. No primeiro momento, internet. O primeiro momento do e-book. Pode acontecer de publicar também fisicamente. Sim, de livre acesso. Sim. É que a forma mais fácil hoje é o e-book, assim, né? Consegue ganhar capilaridade, né? Então consegue divulgação muito mais fácil. O professor Elisete disse que tem 100 fotos. No total, No o acervo mínimo. de vocês é isso ou tem mais? Não. Quantas vocês já têm? Não sei, a gente vai mas ter que tem separar. bocado já. E o que vocês estão buscando, para quem está nos acompanhando, saber? Olha, é uma foto do rio com a água lá em cima, é a foto com o rio já abaixo, com o estrago que proporcionou, é a encosta do rio, é a lama na cidade, dentro da casa. O que Então, vocês estão procurando mais? Aqui. Basicamente tudo isso aí. Tudo E isso. mais um pouco. Porque, por exemplo... A ideia é retratar o acontecido. Tanto Olha, nós antes... temos algum material aqui na rádio Sim. que acho que vai poder ajudar. É, né? a gente... Tanto É antes contar a e história depois. através das imagens. Isso, Exato. é Então, bem isso. A gente vai montar uma historinha ali, dizendo, olha, antes estava assim, durante aconteceu isso, e aí E depois ficou vai assim. vai ter fotografias da parte ambiental, vai ter fotografia da ponte que caiu, por exemplo, né? Então a ideia é fazer bem heterogêneo, tentando contar, e vai ser difícil a gente transmitir de fato tudo o que aconteceu, porque foi catastrófico, mas a gente busca e tenta chegar o mais próximo possível de fato. E não é transmitir o que só Lajeado, aconteceu. né? São Não, todo o vale. Municípios O do vale do todo. Taquari. Isso é importante, porque o vale é o rio Taquari. Então, o vale do Taquari é o rio Taquari e seus afluentes. Dentro do vale do Taquari. É que o vale do Taquari, geopoliticamente, ele é diferente do vale do Taquari em termos hidrográficos. Mas a gente está buscando o vale do Taquari em termos hidrográficos. Por exemplo, entra uma parte de Venâncio junto. Então, Mato Leitão ali, né? Então, Santa Teresa vai entrar também? uma parte sul de Santa Teresa ainda tá ali, porque Mas Santa... podem enviar as fotos, que Sim. depois a gente seleciona, né? Porque o rio Taquari em si, ele nasce na confluência do Rio das Antas com o Carreiro, né? E aí ali do outro lado pega uma parte de Santa Teresa ali também, né? Então a cidade em si de Santa Teresa, o município em si não é Vale do Taquari. Mas uma parte do município, ele em tese ainda é Vale do Taquari, hidrograficamente falando. Né? E serão os afluentes, né? O Taquari, seus afluentes e, por exemplo, o Forquetinha, o Forqueta, o Fão, o Jacarezinho, Guaporé, Boa Vista, Estrela, Sampaio, né? Então, falei o Jacarezinho, e assim outros, né? E com relação à tua pergunta, Ricardo, por exemplo, a pessoa tem imagens dos danos em lavouras, né? Sim, nós teremos um capítulo que é justamente o impacto no ambiente rural e na agricultura. Nós teremos um outro que é as consequências no urbano.
O outro é impacto nos extremos, dos extremos no humano. Então, vamos citar todos os capítulos, então são 10, né? Se possível, porque 10, é bem interessante. Sim, pode deixar. Então, a gente inicia com um capítulo trazendo informações sobre o rio Taquariantas, para uma contextualização, né? A dinâmica da paisagem ao longo do tempo, esse aqui eu sempre falo que esse aqui é a responsabilidade do Cleberton, porque a ideia é resgatar imagens de satélite do passado e ir trazendo ao longo dos anos, onde mostra a evolução dessa paisagem, e até chegar ao que aconteceu agora, né? O rio e o humano é o outro capítulo. Depois, a vida na bacia hidrográfica Taquariantas, esse aqui é bem responsabilidade do Matias. Aí aqui entra toda a parte de fauna, flora, funga. Então, registros desses organismos que foram atingidos, né? Todos podem estar sendo enviados, tanto antes quanto depois, né? Aqui se encaixa muito bem uma foto que tem na expedição do Rio Taquari, onde o Joel registra meu Deus, me deu branco agora. Os animais as capivaras, né? Então são exemplos assim que podem ser trazidos aqui. Pulei um aqui. Né? A importância das matas, tá certo? Depois o impacto dos extremos no humano, então as consequências no urbano, e aí trazer registros nas cidades, o impacto no ambiente rural e na agricultura. Depois, superação e futuro, porque a gente pensou muito e nós entendemos que não basta a gente apenas citar o que aconteceu, mostrar todo esse processo, essa história, né, da paisagem, enfim, sem a gente estar apontando aí alternativas que a gente tem e o que já vem sendo feito. Isso é um ponto extremamente positivo para a nossa região, porque apesar de toda essa catástrofe, a gente acabou se unindo em várias coisas, né? Então, a superação também passa por aí, pela união de esforços para encontrar soluções, né? Olha, vai ser um grande material, um baita material que vai ajudar muitas pessoas, né? Porque a gente volta e meia fala sobre o Rio Taquari, discute. Então vai ser um livro, mas eu acho que é muito mais do que isso, né? Antigamente, quando a gente era criança, não tinha o Google, tinha que ir buscar na escola lá uma enciclopédia, né? Algo nesse sentido. Me parece que vai ficar um trabalho ali que é um serviço para a comunidade, para daqui a pouco olhar e se discutir, se ampliar. Exato. É bem interessante. E o último capítulo é memória, educação e conscientização. Então, indo para essa parte da educação também, né? Eu trabalho com inundações já há uns 10, 12 anos, né? E uma das coisas que a gente sempre briga, assim, é que a memória, em termos de sociedade, quando se refere à inundação, ela é muito curta. E isso é extremamente prejudicial, porque aconteceu agora aqui, pegou a enchente em determinada área, mas daqui 1 ano, 2, mudou, aquela pessoa que estava ali já nem lembra que aquilo aconteceu e acaba ocupando de novo. E isso é problemático. E é o que a gente tem visto, assim, ao longo dos anos, acabam ocupando espaços que aqui nunca pegou, beleza, vamos invadir, mas em algum momento pegou, né? Ou em algum momento vai pegar. E aí isso é problemático, por quê? Porque está na calha de inundação do rio, né? Então, é uma outra pauta, nem seria tanto para o momento, mas só para fazer o parênteses. Para contextualizar, a sim, ideia mas é isso, aí né? cabe à prefeitura, cabe ao meio ambiente, ao Departamento do Meio Ambiente, cabe ao Ministério Público fiscalizar e não deixar que isso aconteça. Né? Verdade. Isso é bem importante deixar claro. Agora não está tão difícil, porque agora casas foram levadas, então é só não reconstruir lá. Tu não vai construir uma casa em pouco tempo. Tem locais até proibidos já. E muitos locais estão proibidos. Extremamente importante. Nesse quesito aí, acho que agora não deve acontecer. Né? É justamente isso. A ideia é... O livro vem para contribuir para que essa memória não seja esquecida, né? Bom, vocês falaram de um link. Já não está definido o link ainda? Tá finalizando agora de tarde, assim. E daqui a pouco algum número, porque não é todo mundo que tem... um e-mail. Eu posso dar o meu número. Ok, porque não é todo mundo que tem a facilidade de acessar um link. Daí tu vai dizer um link tem que é barra, 3 pontos, não sei mais o que. Então, se a gente tiver algum contato para quem está nos escutando, né? Para quem não tem tanta familiaridade com a internet, não tem tanta questão tecnológica, né? Alguns contatos aí para as pessoas entrarem, né? Fazer esse contato com vocês. Então, lembrando que nós temos um prazo para receber as fotos, que é 20 de fevereiro. Temos um e-mail para dúvidas e estaremos divulgando nas redes sociais nossas. Eu acho importante a gente criar um específico para o livro também. E as pessoas também podem fazer contato comigo por telefone, né? O 519-9753 4093. 519-9753 4093. E o e-mail?
É enchentes, No plural. em imagens, rs, @gmail.com. É tudo junto, sem hífen, sem ponto, enchentes, em imagens, rs, @gmail.com. Tá bem. Professora Elisete, o engenheiro ambiental Kleberton Bianchini, também o biólogo Matias Hofstetter, a Elisete, que é bióloga, que tem outras especializações também. Parabéns aí pela iniciativa de vocês e tomara que dê certo, que cheguem bastante imagens também no que a gente puder ajudar aqui com um acervo, porque temos algumas imagens, né, que foram feitas com nossa reportagem toda circulando aqui a nossa região, né, tanto no antes, no durante, e o durante eu me refiro não só o 1 ou 2 dias, né? Estou falando de semanas, de meses e também o depois. Então, acho que vai ser um material bastante rico aí que vai ficar para as próximas gerações também. Muito importante. Um grande abraço. Agradecido pelo espaço, muito obrigado. Obrigada, um abraço a todos. Valeu, um abraço, então, conversando aí com os autores, né, 3 das 5 pessoas envolvidas diretamente nesse livro Marcas na Paisagem, Memórias para Construir a Resiliência no Vale do Taquari, imagens que podem ser enviadas até o dia 20 de fevereiro, então, no e-mail, no telefone passado aí pela Elisete, mas também depois que estará em uma matéria completa com todos os detalhes lá no nosso site.